Você aí que chegou até aqui procurando, buscando alguma informação, algum jeito de começar a investir, porque é tanta informação, são tantas dicas, recomendações que você fica perdido e não sabe por onde começar. Nesse vídeo eu trouxe 4 investimentos para iniciante. Então não sai daí que o vídeo de hoje tá imperdível. Bem, gente, eu sou o Anderson, criador deste que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. A essa altura você já deve saber a importância, o quanto é fundamental investir. Se você ainda não sabe, alguns motivos, algumas razões que você deveria começar a investir agora, hoje. Criar uma reserva financeira que é para você não ter que viver sempre no sufoco, qualquer emergência, você ter um dinheiro disponível, construir um patrimônio. Se você não tem uma herança, não é herdeiro, você precisa construir um patrimônio, que ele não vai aparecer do dia para a noite para você, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Garantir uma aposentadoria melhor através da renda passiva desses investimentos, para você não ter que depender de INSS, do governo. É triste a pessoa ter que trabalhar a vida inteira para chegar no fim da vida onde ela deveria descansar, aproveitar os momentos finais da vida com a família. Muitas vezes não consegue nem sobreviver direito porque é um salário mínimo, é muito pouco. Sem falar que a INSS está com um déficit muito grande. Se não existir mudanças na Previdência, é muito provável que eu nem me aposente pelo INSS. Mas como eu não sei, eu prefiro garantir que eu vá ter uma renda que me dê uma aposentadoria melhor. Alcançar objetivos financeiros, seja um carro, seja uma casa, casamento, a festa do casamento. Investimento é muito importante para isso. Enriquecer, ninguém fica rico só investindo. Mas sem investir, ninguém fica rico. E dependendo de quanto e de quanto tempo você fizer isso, você investir, certamente você vai ficar rico. Liberdade financeira, esse é o meu foco. Não é simplesmente enriquecer, meu foco é ter liberdade financeira, que é poder fazer o que eu quiser sem precisar trabalhar. Não significa que eu não vou trabalhar, mas é que eu não vá precisar, através dos meus investimentos, chegar em um patamar, numa situação em que eu não precise trabalhar. Não é que eu vá parar, eu simplesmente não vou precisar. Proteger o seu dinheiro da inflação, proteger o seu poder de compra. E é muito importante porque o que a inflação faz com o seu dinheiro? Para medir a inflação, o governo federal usa o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é composto por 377 itens divididos em 9 grupos: alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação. E a meta da inflação para 2023 é de 3,25% e para 2024 e 2025 a meta é de 3%. Essas são estimativas, não significa que vão ser cumpridas, que vão ser alcançadas. Trouxe aqui uma tabela muito interessante mostrando o acumulado da inflação nos últimos 20 anos para você entender que essa meta ousada de inflação, se você for lá nessa tabela de 2002 a 2022, apenas 2 vezes ela esteve nesse patamar abaixo de 3,25, que foi em 2017, que foi 2,95, e em 2006, que foi 3,14. Então isso mostra que a meta é bem ousada. E para ilustrar melhor, para você entender, e eu fui lá no site do Banco Central, na calculadora que calcula a correção feita pelo IPCA. Coloquei dezembro de 2002 até dezembro de 2022. Eu usei o valor de R$100 mil para saber o quanto ela deveria ter em dezembro de 2022 para ser o equivalente ao poder de compra de 100 mil em 2002. Eu deveria ter R$324.060,84. Olha o quanto que a pessoa deveria ter que corrigir a diferença, o quanto que deveria ter em 2022 para ser equivalente aos mesmos 100 mil em 2002. Mais de 300 mil, é uma correção de 224%. Entendendo algumas importâncias de você investir, o que você deve se proteger da inflação, agora vamos direto ao assunto. Primeiro, não é nenhuma recomendação, mas eu vejo que muita gente não começa por medo, por não saber por onde começar, por achar difícil. Eu trouxe 4 opções hoje, eu trouxe 4 investimentos que são para iniciante. Para você que já quer começar, mas não quer começar comprando qualquer porcaria, porque eu vejo muita gente começando e comprando várias porcarias, modinhas, coisas que vê na internet. Então hoje eu trouxe 4 investimentos para você começar tranquilo. O segredo de uma boa carteira
é uma boa diversificação. Mais importante do que buscar lucros, rentabilidade, é você ter uma parte da sua carteira mais segura, de proteção, mais previsível, que vai manter a carteira menos volátil. Para isso é a renda fixa. Primeiro investimento, o Tesouro Selic. Eu sei que existem outras opções, tem Tesouro IPCA, tem que são bons produtos, mas para quem está buscando a proteção, liquidez imediata, segurança, o Tesouro Selic é o mais seguro, é o mais tranquilo. Explicando rapidamente o que é o Tesouro Selic, é você basicamente emprestar dinheiro para o governo. É por isso que ele é seguro. O governo não vai quebrar. A chance de você não receber, para não dizer que é zero, é mínima. Se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ninguém mais no país vai ter. E outra, se o dinheiro do governo acabar, ele vai e pode imprimir mais. É para quem tem perfil conservador, para reserva de emergência, reserva de oportunidade, tem liquidez diária. Como eu já falei, ele é emitido pelo governo. É um título pós-fixado atrelado à Selic, que é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para controlar a inflação. E aqui é um detalhe que pouca gente sabe. A renda fixa, ela não é fixa. Ela tem variação. Como ela é atrelada a alguns juros ou à inflação, e esses variam durante o ano, durante o decorrer do tempo, então a rentabilidade da renda fixa varia com eles. Até deixei um destaque porque depois da última reunião a Selic passou para 12,25% ao ano. A previsão da Selic é cair, então a rentabilidade da renda fixa, a tendência é cair. Mesmo com essas quedas, eu trouxe um gráfico muito interessante. Não tem como você saber exatamente o quanto vai ficar, mas aqui eu quero deixar um destaque porque muita gente espera a Selic para 2, 3. Se você vê nesse gráfico aí mostrando de 2000 a 2023, a maior parte do tempo ela se manteve acima de 7, 8, mas você pode notar no outro gráfico que de 2015 a 2023, dando um zoom e observando aonde ela teve mais baixo, apenas uma parte de 2019, 2020 e uma parte de 2021 ela esteve abaixo de 6. O resto do tempo ela esteve acima de 6. É você investir em um título emitido pelo governo que está rendendo hoje 12,25% ao ano. Está tendo cortes, está caindo esses juros, muito provavelmente ele vai cair, só que historicamente, através dos gráficos que eu trouxe para você, a Selic deve ficar ali em 7, 8. Eu fui lá no site do Tesouro Direto, selecionei o Tesouro Selic 2029, por quê? Tem o 2026 e 2029. Os dois são liquidez diária. Não faz muito sentido eu pegar o 2026, você tem que pensar no longo prazo. Aí quando chega 2026, chega no vencimento, liquida, aí eu tenho que pagar impostos de renda. Faz muito mais sentido eu colocar um prazo maior, 2029. Se eu precisar retirar antes, eu vou lá e resgato, porque a liquidez é diária. Não coloquei aporte mensal, eu coloquei apenas um valor inicial de R$1.000 com vencimento para 1/3 de 2029, R$1.000 investido. Lá em 2029 teria um valor bruto de R$1.575,90, com desconto do IR, do imposto de renda, de R$86,38. Eu ia receber líquido R$1.489,52. Também quero ressaltar o seguinte, eu fiz a simulação, você viu o valor, mas como é mercado, como são títulos, isso varia durante o dia. Então, o que eu aconselho é, vai lá no Tesouro Direto, faz a sua simulação, dá uma olhada também nos produtos que tem lá. O que você não pode fazer é não fazer nada. Poxa, mas eu não tenho R$1.000 para investir, eu não tenho esse dinheiro. O investimento mínimo para você investir no Tesouro Selic é de R$137,79. Então não é desculpa, entra no site, faz a sua simulação, estuda direitinho, se organiza financeiramente e começa a investir. Agora entrando numa área que eu gosto muito, me dedico bastante para aprender cada dia mais, buscando rentabilidade, lucro, vamos falar das ações. E falando em ações, se você não tem nenhum conhecimento, não tem noção nenhuma de qual ação comprar, como diversificar, a melhor forma para você começar a investir em ações, se você não sabe nada, é o BOVA11. Quando você conhece a renda variável, eu tive muita dificuldade porque era tanta coisa, tanto número, indicador, e o BOVA11, nada que eu estou dizendo aqui é uma indicação, mas ele tem essa vantagem de ser um ETF. Ele é uma carteira de ativos, de ações, que segue o desempenho do índice Bovespa, que é o IBOV. O principal índice de ações é o índice com as ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Atualmente ele tem 86 papéis de 86
43 empresas. Olha só as empresas que tem dentro do BOVA11. Quais empresas você está investindo? Claro que indiretamente, como ele é um ETF, ele acompanha o índice que investe nessas empresas. Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Petrobras, Ambev e muitas outras. É você investir em um ativo, só que indiretamente investindo em vários, 83 empresas. As empresas mais negociadas da Bolsa de Valores. Para iniciante é muito mais seguro do que você se expor em uma única empresa que você não sabe nem o que é. Aqui você vai estar se expondo, é claro que já concentrado em várias empresas de commodities, mas é você estar comprando algo que já tem várias empresas dentro. Você não está limitado e concentrado em uma só empresa, e se aquela empresa der errado, você quebra. A gestora é BlackRock, taxa de administração é de 0,10%, e para quem gosta de dividendos, aqui infelizmente você não consegue receber dividendos na sua conta na corretora. Só que as empresas que esse ETF investe pagam dividendos. A gestora pega esses dividendos e reinveste nos ativos da carteira. O dividendo é reinvestido automaticamente. Vou mostrar para vocês gráficos mostrando o desempenho do BOVA11. O primeiro gráfico é o acumulado no ano, é a rentabilidade, a valorização da cota, aquele valor que está ali, 111,49. Só nesse ano ele valorizou 8,63%, nos últimos 5 anos 40,33% e desde o início, lá em 2008, 215,39%. O segundo investimento foi esse, o BOVA11, um ETF que replica, que segue o desempenho do IBOV. Partindo para o terceiro investimento, um segmento que está crescendo muito, são os fundos imobiliários. Vem crescendo bastante nos últimos anos. Rapidamente, o que são fundos imobiliários? Para quem não conhece, é a forma mais acessível e prática de investir em imóveis e empreendimentos físicos. 95% do resultado do lucro líquido dos fundos imobiliários, todos os meses eles distribuem como dividendo para os seus cotistas. Acaba dando a possibilidade de reinvestir esses dividendos. E um detalhe é que os dividendos são isentos de imposto de renda. Estão querendo taxar e colocar imposto, mas nesse momento ainda não tem. Tem boa liquidez, menos volatilidade. Fundo imobiliário também é renda variável, assim como ações, só que ele é menos volátil. Acaba sendo uma boa para quem está começando a investir, porque você vai estar investindo em algo em renda variável, menos volátil e que ainda todo mês você acaba tendo aquela sensação de ter retorno, porque está caindo dividendo na sua conta, está pingando dinheiro na sua conta. Vou colocar na tela umas matérias mostrando o quanto o imobiliário tem crescido. Atualmente, são mais de 2 milhões de investidores. Tem uma matéria recente mostrando que são mais de 2,3 milhões. Na outra matéria mostra que em 5 anos o número de investidores cresceu em 938%. Aqui eu trouxe uma figura que mostra esse crescimento. Até 2018 eram 208 mil investidores, depois passou para 645 em 2019, em 2020 1.177.000, 2021 1.546.000, 2022 já são quase 2 milhões, 1.999.000, e agora em 2023 já passou de 2 milhões. Na última matéria que eu encontrei ali fala que são 2,3 milhões de investidores. É um crescimento absurdo, em 5 anos cresceu 938%. E com o crescimento do número de investidores também existe a valorização dos fundos imobiliários. E olhando o gráfico do IFIX, é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários. Nos últimos 6 meses, ele valorizou 16,13%, no ano 11,74%, em 5 anos 48,49%, e desde o início, que é lá quando foi criado o IFIX em 2012, se valorizou 110,76%. E existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários. Primeiro, o fundo de tijolo. O nome já diz, são fundos que investem em imóveis reais. Os rendimentos normalmente são aluguéis, que são corrigidos todo ano. E aí eu trouxe alguns segmentos de fundos de tijolos principais: agências bancárias, lares corporativos, que são escritórios, galpões logísticos, hotéis, hospitais, shoppings, escolas e universidades, que aí são os prédios educacionais, galpões industriais, lares de supermercados. Hoje em dia tem até fundo imobiliário de cemitério. Tem os FIIs de papel, que são também conhecidos como os FIIs de recebíveis, investem em papéis, em títulos, dívidas direcionadas ao setor imobiliário. CRIs,
em LCIs, LHs, rendimentos atrelados normalmente à inflação ou ao CDI. E os fundos de fundos, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Comprando um FOF, você está investindo indiretamente em vários fundos imobiliários. Ótimo para diversificação e diluição de risco. É excelente para iniciante. Aqui você não vai ter o trabalho de selecionar qual fundo, qual ativo vai entrar na sua carteira. São gestores especializados que vão estar selecionando para você. E o terceiro investimento é um FOF. Mas antes de falar qual é esse FOF, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like no vídeo e compartilha com seus amigos, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, ajuda o canal a crescer, porque isso me motiva a estudar cada dia mais, a aprender mais e trazer vídeos sempre melhores, mais completos para vocês. Se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha com seus amigos. O terceiro investimento é o BCFF11. Ele é um FOF, ele teve IPO em 2009, a gestora é a BTG Pactual, um dos primeiros FOFs do Brasil e hoje é um dos maiores e mais relevantes. Conta com mais de 300 mil investidores. Por ser um FOF, você comprando o BCFF, você está comprando uma cesta de ativos. Ele tem investimentos em todos os segmentos de FIIs e também CRIs, LCIs e LHs. A gestão do fundo é ativa, onde eles buscam sempre rentabilidade e explorando possíveis oportunidades, só que eu já vou adiantar que eles não estão entregando muito bem isso. Por ser fundo imobiliário, eles têm acesso a ativos que nós, pessoas físicas, não temos. Atualmente tem um dividend yield de 9,31% ao ano, PVP de 0,93, está com desconto, está abaixo de 1, então é desconto. E o último dividendo foi de 56 centavos, o que representa 0,74% ao mês. O patrimônio do fundo é de 1,96 bilhões, uma liquidez média diária de mais de 3 milhões. Trouxe algumas informações interessantes no portfólio, no top 20 investimentos da carteira, que o próprio fundo colocou no relatório deles. A maior posição do fundo é esse BTCI, que mesmo assim é 9,7% da carteira. Não chega a ser nem 10% do fundo. Isso traz uma segurança que é você não estar super alocado, super exposto em um único ativo. A maior posição é menos de 10%. A segunda 8,3%, 8,2%, 7,5%, 6,3%. Você vai ver que tem fundos imobiliários conhecidos ali. Aqui tem uma coisa que eu não gosto muito, que é 52% do fundo está em fundos de CRI ou em CRI, mais da metade do fundo, ou está em fundos que investem em dívidas ou em dívidas, e isso eu acho meio perigoso, muito arriscado. 24% está em comercial, 8% está em logístico, 6% está em shopping, 6% está em caixa e o restante está em outros. A gestão é da BTG Pactual, tem a taxa de gestão que é 1,10 ao ano sobre o PL, ou valor de mercado, tem a taxa de administração que é 0,15 e nessa carteira são 49 FIIs e 15 CRIs. Interrompendo esse vídeo rapidinho só para poder atualizar uma informação que depois que esse vídeo estava pronto, produzido, editado, o BCFF passou por um desdobramento de cotas, que consiste no aumento da quantidade de cotas do fundo. Se você tinha uma cota do BCFF, agora você vai ter 8. O patrimônio líquido vai continuar o mesmo, só que antes ele tinha 23.186.378 cotas, com valor patrimonial de 78,61 centavos cada. Depois do desdobramento, ele vai passar a ter 201.491,24 cotas, no valor patrimonial de 9,82. É como se você pegasse uma cota antes, com valor patrimonial de R$ 78,61, e dividisse por 8, que vai dar 9,82. É por isso que você vai ver um preço tão diferente. Nos últimos 6 meses, a cota dele teve uma rentabilidade, uma valorização de 16,38%. Subiu mais de 16% em 6 meses, então está muito caro. Só que nesse outro gráfico eu coloquei desde o início, desde quando o fundo foi lançado em bolsa, desde que ele foi criado. Você vai ver que ele teve uma rentabilidade de 8,4% negativa. Então quem comprou quando o fundo foi lançado, hoje está com 8% negativo. Mas aí quem comprou lá naquele topo, quando estava lá no auge dos fundos imobiliários, lá em 2020, quando todo mundo estava falando, o pessoal estava empolgado e veio a pandemia, até hoje, 2023,
é um prejuízo, uma queda de quase 40%, é 38,82% negativo. Então veja que por mais que tenha subido 16% nos últimos 6 meses, em comparação a 2020, é um baita de um desconto, quase 40% de desconto. Agora, partindo para o último, mas não menos importante, não basta diversificar apenas em fundo imobiliário, ação, em setores, segmentos. É essencial você diversificar em moeda, em internacional. O quarto investimento é IVVB11, pensando em uma exposição dolarizada. É um ETF que segue o S&P 500. O S&P 500 foi criado em 1957, é o índice com as 500 maiores empresas listadas e localizadas nas principais bolsas de valores americanas. Como a economia americana é a economia mais importante do mundo, basicamente todo mundo se espelha ou se baseia nela, o S&P 500 acaba sendo um índice importante para o mundo, porque ele mostra o desempenho da bolsa de valores americana. Só para vocês terem noção do tamanho das empresas que estão no S&P 500: Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Google, Coca-Cola, Nvidia e várias outras. Perceba que são empresas gigantescas. O IVVB11 foi lançado em 2014. Ele permite que o investidor invista indiretamente nessas 500 empresas, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana. Ele tem uma diversificação em segmentos totalmente diferentes. É a forma mais fácil e prática de você ter uma exposição indireta, uma exposição dolarizada no mercado americano. E assim como o BOVA11, que recebe os dividendos das ações, só que lá fora não é chamado de ações, são estoques. A gestora recebe esses dividendos e reinveste nos ativos da carteira. A gestora é BlackRock, taxa de administração é 0,23 ao ano. Nos últimos 6 meses, uma rentabilidade de 4,38% no ano, 5,85% nos últimos 5 anos, 104,55%. E aqui desde o início do IVVB11, 224,05%. Vamos relembrar aqui, vamos fazer um resumo. O segredo de uma boa carteira é diversificação. E aqui eu passei uma diversificação em renda fixa, Tesouro Selic, a mais segura, que é do governo, uma parte em ações, que é o BOVA11, uma carteira com várias ações em fundos imobiliários, BCFF11, que é um fundo imobiliário, só que é um fundo de fundos, que ele investe em vários fundos, uma porção, uma parte internacional, que é o IVVB11. Não é uma recomendação. Se você quer investir com segurança, qualidade, de forma inteligente, investe em você, no seu conhecimento e investe tempo nisso, estuda. Você não precisa ser um gênio, não precisa fazer curso caro, você tem muito conteúdo na internet. Você precisa estudar para não ficar dependendo de gestor, de recomendação, para você ser independente, investir por conta própria de maneira inteligente. Então vamos lá, quanto que sairia uma carteira fazendo o investimento mínimo de cada um desses ativos? Tesouro Selic, investimento mínimo R$ 137,79. O BOVA11, a cota no dia que eu estou fazendo o vídeo está R$ 111,49. O BCFF11, R$ 72,19. IVVB11, R$ 240,80. Lembrando que vai haver variação. Esses valores são do dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, para você montar uma carteira com tudo isso daí, você precisaria de R$ 562,27. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu não consigo investir tudo isso no mês. Poxa, divide, compra um cada mês. Não precisa comprar tudo de uma vez. O mais importante aqui é você começar. Depois que você começa, você acaba se dedicando, se empenhando para ganhar mais. No começo do vídeo eu falei a importância de investir. Não perde mais tempo. Invista dinheiro e tempo no seu conhecimento, em você. Deixe esses medos, pare de achar problemas, aprenda a fazer dinheiro e escolha bons ativos. O vídeo de hoje é isso, muito obrigado para quem chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, bate no sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Ajuda o canal a crescer. Te espero no próximo vídeo e fui!